Olá, sejam todos bem-vindos ao Da Hora, um jornal independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores, você que está ligado aqui na sua TV União, nós estamos chegando com mais um Da Hora, um jornal independente, comprometido com a verdade, com você e, acima de tudo, conectado com você, nosso telespectador, que é o nosso maior patrimônio. Já aqui na bancada com Marília Karen conosco, João Mota hoje ainda não vai estar conosco, mas estará de volta em breve, mas Marília Karen está conosco e temos também aqui o doutor Djalma Pinto, especialista em legislação eleitoral, elogiado pelo meu amigo João Mota como o melhor advogado especialista em legislação eleitoral do Brasil. Tudo bem, doutor Djalma? Tudo bem, uma generosidade excessiva do João Mota, mas é uma alegria retornar ao programa. Marília Karen. Olá, olá, doutor Djalma, e olá, nosso telespectador querido, que coisa boa estar aqui já com muitas notícias. E nós já vamos iniciar aqui falando em política, isso porque com a chegada das eleições, alguns eleitores podem ter algumas dúvidas sobre o calendário eleitoral. E neste momento é super necessário prestar atenção nos prazos. Confira. As eleições gerais de 2022 estão se aproximando e, junto com elas, muitas dúvidas em relação às datas. Carla Michele, que é cientista política, dá detalhes de como está o cenário eleitoral no Brasil e fala um pouco sobre as datas. Essa data estabelecida pela Justiça Eleitoral é somente a partir de agosto, né? Então, nós temos alguns prazos definidos em virtude dessa necessidade de respeitar regras e garantir a isonomia, uma participação equilibrada de todos os candidatos. A Justiça Eleitoral estabeleceu nesse calendário, para o ano de 2022, que o período das convenções partidárias vai de 20 de julho a 5 de agosto. Então, é esse o momento em que os partidos políticos devem unir os seus membros e garantir que os nomes que disputarão as eleições, né, neste ano nós temos eleições para governos estaduais, nós temos eleições para o Senado da República, para a Câmara dos Deputados, e nós temos também as eleições para presidente da República, para as Assembleias Legislativas. Então, é um pleito muito amplo, e a definição dessas candidaturas ocorre no momento das convenções partidárias. A cientista política contou como é dividido o tempo de propaganda eleitoral. Essa divisão do tempo ocorre principalmente a partir da quantidade de deputados federais que o partido ou a federação possuem no Congresso Nacional. Então, se dá a partir da quantidade de cadeiras. Carla Michele expôs seu pensamento a respeito da terceira via no Brasil. Existe uma parte considerável do eleitorado, que corresponde mais ou menos a 30% do eleitorado, que se diz muito disposta a votar numa candidatura alternativa. O que nós temos até o momento, tanto em nível federal, quanto também aqui no estado do Ceará, é uma situação em que há duas grandes lideranças ou duas grandes propostas políticas que figuram aí como as que realmente disputarão uma campanha no segundo turno. Eleitas e eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro. Para os cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como de governador, a posse ocorre em 1º de janeiro de 2023. Parlamentares assumem os mandatos em 1º de fevereiro do próximo ano. É isso aí, estamos de volta com o seu Da Hora, já convidando você a participar conosco. O nosso WhatsApp está aí na sua tela, mande a sua mensagem. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui na bancada o doutor Djalma Pinto, especialista em legislação eleitoral. E aí você eleitor, você candidato, você pré-candidato, pode ligar, pode mandar seu WhatsApp, tirar sua dúvida. Aproveite essa oportunidade, porque nós estamos diante aqui de um dos melhores, dos mais especialistas em legislação eleitoral. Já vou começar aqui conversando com o doutor Djalma, perguntando para ele sobre os critérios para que os partidos apresentem os seus candidatos. Nós ainda estamos em período de pré-candidaturas, ainda tem gente decidindo se vai, se não vai, os partidos ainda se reorganizando, se estruturando. Mas aí, doutor Djalma, quais são os critérios, como é que também que a população saiba? É interessante que o eleitor, que o cidadão também tenha um conhecimento a respeito disso. Em primeiro lugar, não pode existir candidatura avulsa.
Você não pode se apresentar como candidato se você não tiver uma filiação partidária pelo menos 6 meses antes da eleição. Uma vez filiado, o partido tem a prerrogativa ou o privilégio de indicar, apresentar para a população a relação dos seus filiados que concorrerão à disputa. Então, qual é o critério que o partido adota? Esse é um ponto que precisa ser trabalhado em tema de educação para a cidadania. Por que o cidadão quer ser um parlamentar, quer ser um governador, quer ser um presidente, quer ser um senador? Qual é essa motivação? Então, nós temos que começar a formar o homem, educar o homem para o exercício do poder político. E também as agremiações, por sua vez, têm que buscar aqueles filiados que sejam efetivamente comprometidos com o grande objetivo do mandato, que é o exercício da delegação da soberania popular. Porque na democracia todo poder pertence ao povo. O povo não pode exercer esse poder diretamente, ele tem que delegar para os seus representantes. Esses representantes, por sua vez, devem ser pessoas altamente qualificadas para o exercício dessa delegação, dessa soberania popular. Atuar sempre em função do melhor para a coletividade, para a satisfação do interesse coletivo. Então, o que é que nós temos? Infelizmente, nós temos critérios para a indicação daqueles que vão representar a agremiação, que vão ter os seus nomes submetidos à avaliação da população, muitas vezes pessoas que estão ali exclusivamente para defender o seu interesse pessoal ou o interesse daquelas pessoas que aglutinam em torno do seu nome, daquela curriola, em última análise. Então, uma das deficiências da nossa cidadania é exatamente essa falta de preparo das pessoas para o exercício do poder político. O poder político, como todos sabem, é o poder mais importante dentro da sociedade, porque detém o monopólio da força. Mas para que ele cumpra realmente o seu papel, é imprescindível que haja a formação das pessoas para o exercício do poder a partir da escolha pelos partidos dos nomes que melhor representarão a agremiação no sentido de satisfação permanente do interesse coletivo. Doutor Djalma, mas como o senhor falou aí, como a população, o povo em si, ele não tem como exercer, né, esse ofício, e é o povo que delega, é o povo que elege, o povo que vota. E aí, o senhor falou aí sobre legislação e sobre educação do cidadão com relação à legislação eleitoral, não só com isso, mas como nós termos uma sociedade que sabe como escolher, que sabe como delegar. Isso deveria ser, no seu ver, na sua opinião, e se o senhor tem conhecimento de outros países, na Europa, Estados Unidos, outros países, uma educação desde a base, desde a infância, o exercício da cidadania na sua ampla conjuntura, de uma forma aberta, estudar sobre política. Como o senhor enxerga isso aí? O senhor acha que isso seria realmente a saída, seria não uma alternativa, mas a saída para que nós tivéssemos uma política mais sadia? Excelente pergunta. A Constituição de 88, ela no artigo 205, ela prevê a educação para a cidadania, a qualificação para o trabalho, educação para a cidadania. O que seria a educação para a cidadania? Educar o homem para viver em sociedade. O homem é um animal político, Aristóteles já disse isso com muita clareza no passado, o homem não pode viver só. Então, nós temos que formar as pessoas que vão conduzir o destino da sociedade. Aí é que está o grande déficit da nossa sociedade, não só contemporânea, mas ao longo do tempo. Nós temos que formar a pessoa para trabalhar em sociedade democrática, ou seja, que recebe a delegação do povo para exercer o poder, mas vai usar esse poder exclusivamente para a satisfação do interesse coletivo. Para isso, nós temos que trabalhar desde a infância, da escola do ensino fundamental, trabalhar qual é a finalidade do Estado. O Estado tem, basicamente, 3 finalidades: elaborar as leis, dirimir os conflitos e realizar o bem comum. Então, na medida de que, qual é a atuação do político? Para elaborar as leis e fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Como é que o dinheiro público vai ser aplicado? O dinheiro público, cada cidadão tem que compreender, não nasce em árvore nem cai do céu, vem do bolso de cada contribuinte. Então, aqui você tem que começar a trabalhar. Dinheiro público, coisa sagrada. Quem for delegado para atuar aplicando o dinheiro público, para atuar em nome do cidadão, tem que ter primeiro esse compromisso. Então, o grande déficit de cidadania começa pela falta de compreensão e de respeito integral ao dinheiro público.
Nós temos, basicamente, 3 pontos que precisam ser sedimentados na sociedade contemporânea para nós podermos usufruir da democracia na sua plenitude. Primeiro ponto, justiça como virtude. Não faça com ela o que você não quer que ela faça com você. Segundo ponto, solidariedade. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. E terceiro ponto, respeitar o dinheiro público. Se nós conseguirmos, ao longo do tempo, sedimentar em cada pessoa, a partir da infância, esses 3 valores, nós vamos reduzir a violência, vamos diminuir a corrupção e vamos ter uma atuação do Poder Judiciário sempre com isenção, com impessoalidade, buscando a concretização do ideal de justiça. Doutor Djalma, mas como nós temos na Constituição de 88, como o senhor me citou aí, o artigo, a lei e o artigo, e a gente não vê isso tão transparente na nossa educação, principalmente na educação de base, e aí nós vamos agora para o núcleo educacional fundamental, que é a família, que também existe aí muita gente tentando destruir, acabar com a família como ela vai ser. Daqui a pouco a gente vai estar de volta para falar sobre isso, porque eu acredito, doutor Djalma, e o senhor pode me corrigir, que é justamente na família, hoje, onde nós estamos aprendendo, onde nós recebemos as instruções de como tomar decisões na vida. Porque hoje nós vamos entender de política quando? Quando alguém vai para a faculdade, fazer uma faculdade, ser cientista político, se especializar em direito eleitoral, mas eu acho que isso deveria ser uma cultura que todas as pessoas fossem conscientes politicamente. Nós vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o doutor Djalma Pinto, trazendo essas informações. E você pode participar conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, que nós vamos responder aqui no Da Hora. Estamos de volta com o Da Hora. Daqui a pouco a gente vai falar com você, nosso telespectador que está mandando sua mensagem, muitas mensagens chegando. Continue enviando sua mensagem para o WhatsApp, o nosso número está aparecendo aí na sua tela. E nós estamos falando aqui sobre legislação eleitoral. E antes de encerrarmos o último bloco, eu tinha feito uma pergunta para o doutor Djalma que não deu tempo para ele responder, principalmente sobre a família. A pergunta em si era sobre a família como base de estrutura educacional, também para as questões políticas. Doutor. A família, na verdade, ela é a base da sociedade. As distorções, o problema da violência, ele realmente começa a partir de um certo desequilíbrio na família. E isso toda a sociedade ela tem que ter essa preocupação de educar as pessoas para uma vida familiar saudável. Grande parte do problema das drogas, do problema da violência, das facções, esse problema começa no ambiente familiar. Então, realmente, um grande desafio para a sociedade contemporânea buscar fomentar, estimular a felicidade no seio da família. Em última análise, a nossa vida é muito curta e cada um deve lutar por todos os meios para buscar usufruir da felicidade. Não existe fórmula da felicidade. Cada um deve buscar os meios para alcançá-la e, para tanto, a sociedade deve assegurar a liberdade e as condições, por exemplo, propiciando escola de qualidade para todos. O grande desafio da igualdade formal, você só pode materializá-la, efetivamente vivenciar a igualdade em qualquer república, em qualquer país, se você assegurar escola de qualidade para todos, independentemente do poder econômico de cada um. Sociedade que não assegura escola de qualidade para todos os seus membros, pobres, ricos, ela não pode usufruir da igualdade na sua essência. Doutor Djalma, como que o senhor pode analisar a relação da tecnologia das redes sociais, mais precisamente, com as eleições? Porque o que nós vemos muitas vezes é que as redes sociais têm se tornado aí palco de divulgações a respeito de política, de posições, de influências, né? Grandes atores e influenciadores utilizando as suas redes sociais para divulgar pensamentos, e nós sabemos que tem pessoas que utilizam isso para ir pesquisar, né? Ao invés de pesquisar em portais ali, em órgãos seguros, vão lá nas redes sociais e acabam absorvendo daquilo. Como que o senhor analisa isso? A rede social, ela funciona como uma praça. Ela expressa a sociedade que vivencia aquilo. Então, não adianta a gente ter ilusão. Se nós temos uma sociedade com valores distorcidos, uma sociedade em que a violência prepondera, em que o desrespeito à pessoa humana, uma sociedade com muitas sequelas, nós não tivemos a preocupação de trabalhar
cada integrante da sociedade a partir de uma formação para aqueles valores que são ditados pela Constituição. A Constituição de 88, ela estabeleceu como grande objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária. Para termos isso, é preciso que nós devemos trabalhar cada pessoa para se qualificar para essa vivência dentro da sociedade sem causar dano ao outro. Infelizmente, não houve preocupação nenhuma. A rede social, ela é uma projeção da realidade da sociedade onde ela está inserida. E, em termos de política, a legislação, ela fez uma certa restrição. Permitiu que qualquer pessoa que pretende se candidatar, ela pode fazer, por exemplo, a sua apresentação, expor suas ideias, ela não pode pedir voto. As redes sociais, portanto, elas terão e já têm um impacto muito grande em relação à formação da opinião pública para a eleição. Ela colocou, até de certa forma, num plano secundário, o jornalismo tradicional. Então, você pode, com a sua capacidade de verberar, de expor suas ideias, você pode ter seguidores numa quantidade expressiva e você pode interferir, inclusive, no processo eleitoral. O que se espera é que haja seriedade, você não pode enganar o eleitor. O enganar o eleitor significa estelionato eleitoral, significa fraude. Todo cidadão tem o direito de participar, de fazer a opção por esse ou aquele candidato, mas sempre respeitando as regras básicas para a preservação da lisura e da normalidade do processo eleitoral. Se você engana o eleitor, você está cometendo, em última análise, uma fraude, comprometendo a idoneidade do processo eleitoral, de sorte a ter, inclusive, possibilidade de prejudicar o seu candidato na medida em que ele esteja vinculado ou tenha conhecimento da sua ação delituosa. E nós temos aqui algumas participações de pessoas que têm enviado suas mensagens. Temos aqui o Pedro Mauro, de Brasília. Manda aqui um abraço para você, viu, Aécio, seu amigo. Cheiro no coração, é mesmo que um irmão. Temos aqui o Tiago Ribeiro, temos o Alci Menezes, do bairro José de Alencar. Ele pergunta, doutor Djalma, ele sai um pouquinho do foco da política, mas ele tem uma dúvida a respeito do abastecimento em postos de combustíveis. Ele diz que tem sentido aí uma diferença de preço em relação a pagar pelo Pix, no crédito ou no débito, e ele perguntou se isso é correto. Olha, os concorrentes aí é que realmente devem aproveitar essa vulnerabilidade, porque se tem um preço, houve até uma redução dos impostos na linha com o objetivo de reduzir esse encargo que o cidadão tem que pagar para abastecer o seu carro. A competitividade sugere, e também a boa ética no comércio, que o preço seja realmente único. Se tiver distorção, aí nós temos o PROCON, temos o Ministério Público e diversas instituições aí exatamente à disposição do consumidor para avaliar se essa atividade está sendo exercida de forma regular ou não. Doutor Djalma, mas como consumidor também, aproveitando esse gancho, o que eu observo é que essa é uma prática generalizada em todos os postos, o que sugere uma combinação, né, que estão combinados para trabalhar daquele jeito. Preço da gasolina à vista, Pix ou débito, tanto. Cartão de crédito, tanto, mais caro. Aí já seria uma outra irregularidade, uma outra ilegalidade, que seria o combinado, que não sei se pode chamar de cartel, né? O cartel é proibido, o cartel realmente é proibido. Agora, aí caberia ao Ministério Público, nesse momento, fazer uma auditoria, ou os órgãos competentes, para saber se está havendo abuso. O que realmente se espera é que haja uma competição e a concorrência, o objetivo da concorrência, da liberdade econômica, é exatamente permitir que o cidadão seja beneficiado. Porque quando existe monopólio, só um fornecedor, ele dita o preço da maneira que achar conveniente. Na medida em que há concorrência, há competição, exatamente o favorecido é para ser o consumidor. Queria também, Marília, queria também mandar aqui um alô para os telespectadores ali da região da Monsenhor Tabosa, né, que esse final de semana vai ter um grande bazar lá. Nós estivemos lá hoje, fizemos uma matéria, amanhã vamos publicar essa matéria vai sair no nosso Da Hora de amanhã, falando sobre o grande bazar com até 70% de desconto ali da região da Monsenhor Tabosa. E mandar um abraço para o meu amigo Sassá, lá da Tonisman, o pessoal da Tonisman,
O Sassá está lá ligado no nosso programa, mas tem mais participação do ouvinte, né, Marília? Do telespectador. Ainda estou no rádio ainda, Marília. Né? Ainda demora a me acostumar. Temos aqui perguntas para o doutor Djalma, agora sobre política. O Rocha pergunta o seguinte: sou filiado há muitos anos a um partido e gostaria de me filiar a um outro partido. E pergunto se ao me filiar a esse novo partido, fica cancelado automaticamente a minha última filiação ou eu preciso ir dar baixa no Tribunal Eleitoral? Ele deveria comunicar ao juiz eleitoral que ele está mudando e se apresentar no novo partido, e o novo partido apresenta, então, a relação dos filiados. Tem um período aí que ele tem que observar para a filiação de pelo menos 6 meses essa filiação posterior, ela neutraliza a filiação anterior. Doutor Djalma, uma pergunta também para o senhor, uma curiosidade minha. Tipo, o que pode e o que não pode. Nós estamos em um período pré-eleitoral, porque todo mundo é pré-candidato, né? Mas nesse período de pré-candidatura, de pré-eleição, o que pode e o que não pode. Porque às vezes as pessoas vão nas suas redes sociais, aí fazem lá suas propagandas, outros querem se utilizar de meios de comunicação, adesivos nos carros, né? A gente vê muito. O que é que pode e o que é que não pode? Esse período de pré-campanha, o candidato pode se apresentar como futuro postulante, pode dizer o que ele pretende fazer, qual é a motivação que ele tem, quais são as suas propostas. A única coisa que ele não pode é pedir voto explicitamente. Foi uma restrição imposta pela legislação. Ele só vai poder pedir voto a partir do dia 16 de agosto, quando termina o prazo para o pedido do registro, termina dia 15, dia 16 começa a propaganda eleitoral. Aí ele pode realmente pedir voto, pode apresentar o número, até porque ele ainda não tem o número, só vai obter o número depois da convenção. E, por outro lado, toda a despesa de campanha tem que ser contabilizada. Você não pode fazer gasto, por exemplo, agora, se você já ainda não tem nem a conta, nem o CNPJ. Quando você é registrado, você é escolhido na convenção, aí você manda o seu nome para o registro, você recebe, então, o CNPJ, você pode abrir a conta bancária, a partir daí que você pode fazer os gastos, fazer os cartazes, fazer a sua campanha, pegar aqueles militantes, levar a bandeira, etc. e tal. Sempre observando a legislação, sob pena de você ter problema com sua prestação de contas. Você não pode gastar de acordo com o que você deseja. Você só pode gastar a partir do momento em que foi estabelecido o valor pela Justiça Eleitoral e seguir aqueles critérios que a legislação manda observar. E agora vamos falar que o plenário da Câmara dos Deputados aprova a PEC dos benefícios. Na noite da última quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos benefícios em 2 turnos. A proposta não sofreu alterações em relação à enviada pelo Senado. São previstos ao total de 41,25 bilhões de reais para ampliar o Auxílio Brasil, que passa a ter um valor mínimo de R$ 600 reais para cada família, e do Auxílio Gás, além da criação de subsídios a caminhoneiros e taxistas. Do total de recursos aprovados, 26 bilhões de reais serão destinados ao Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, o acréscimo de R$ 200 reais às famílias contempladas pelo programa terá início em agosto, passando assim de R$ 400 para R$ 600 reais. Além do acréscimo de R$ 200 reais do auxílio, a PEC prevê a ampliação de outros tipos de subsídios à população. No caso do Auxílio Gás, serão destinados 1,5 bilhão de reais para contemplar o valor pago a cada 2 meses aos cidadãos contemplados com benefício. Já o programa Alimenta Brasil, que compra a produção da agricultura familiar e destina a entidades socioassistenciais, escolas e creches, entre outros equipamentos públicos, terá um acréscimo de R$ 500 milhões de reais. São compras de até R$ 12 mil reais por ano de cada família produtora. Os motoristas também serão incluídos na lista de benefícios. Os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas receberão R$ 1.000 mensais.
Já os motoristas de táxis cadastrados até 31 de maio de 2022, mediante a apresentação do documento de permissão, terão direito a R$ 200 mensais após regulamentação da forma de pagamento. O texto base da PEC foi aprovado na última quarta-feira em segundo turno por 469 votos a favor, 17 votos contra e 2 abstenções. Doutor Djalma, qual é o impacto da aprovação da PEC dos benefícios nesse período aí que antecede as eleições? Olha, esse aí foi um tema muito polêmico, mas a legislação eleitoral, lá no artigo 73, parágrafo 10, ela prevê a possibilidade de você distribuir verba em ano eleitoral, desde que seja configurado estado de emergência, calamidade pública, ou você tenha distribuído verba em caráter social no ano anterior. No caso aí, ficou configurado para os parlamentares o estado de emergência. Você teve a pandemia e você teve o problema da guerra da Rússia. Esses fatos são reais, impactaram realmente na vida do cidadão, gerando um empobrecimento em parte dos menos favorecidos da população. O motivo foi essa decretação do estado de emergência. Que a situação é real, isso é incontestável, tanto assim que no Senado, quase todos os senadores votaram na linha do reconhecimento desse estado de emergência. Apenas o senador José Serra votou contra. Prova de que a realidade dos fatos autoriza essa exceção, que deve ser encarado como uma excepcionalidade. Por outro lado, o Ministério Público deve, ele está lá na lei, nesse artigo 73, ele tem a atribuição de fiscalizar realmente a boa destinação desse dinheiro para que não haja a utilização indevida no processo eleitoral. Doutor Djalma, o senhor acredita que pode ter um impacto em relação às eleições, essa aprovação, mesmo sendo algo legal, né, constitucionalmente falando? Isso aí é que se espera que seja, por exemplo, não vai, como é que você iria se favorecer? Você, como candidato, assumindo a paternidade ou querendo trazer para si os benefícios ou o favorecimento com aquela distribuição de recursos. Os recursos devem ser distribuídos de forma impessoal, sem favorecimento dessa ou daquela candidatura, para a preservação da normalidade do processo eleitoral. Na realidade, doutor Djalma, eu acredito que deve ser uma curiosidade do telespectador que está conosco, aí eu mais uma vez digo para você que está aí na sua casa, nos assistindo pela TV União, canal 17, seu programa da hora, você pode participar. 981010984 é o nosso WhatsApp, você manda o WhatsApp para a gente vai tirar sua dúvida, responder. O que a gente não conseguir responder hoje, a gente responde amanhã, mas na realidade existe uma curiosidade, eu tenho essa curiosidade, é assim, porque a oposição, ela diz que qualquer ato desse governo de benefício comum pode se constituir num ato eleitoreiro, ou seja, eles querem dizer que o governo aprovou isso agora, a bancada do governo, o governo pressionou para que isso acontecesse, como a redução dos preços dos combustíveis, como agora o fato do presidente ter comprado diesel da Rússia, pode ser algo que venha beneficiar a reeleição do presidente atual. Olha, você, em primeiro lugar, você consagrou a reeleição, que isso aí o Brasil talvez não tivesse amadurecido ainda para usufruir dessa situação. Mas você está no poder, você tem que fazer o melhor pela população. O ponto que é relevante aí é que há um estado de emergência causado pela pandemia e pela guerra. O Estado brasileiro distribuiu mais de 300 bilhões de reais durante a pandemia. Para quê? Porque era uma situação de emergência, tinha que distribuir. E você tem agora a guerra da Ucrânia, é uma realidade que você não pode fugir. E a prova irrefutável de que há uma situação de emergência é que todos os senadores praticamente votaram na medida. Isso agora mesmo, 17 apenas que não votaram na Câmara dos Deputados. Significa o quê? Que há um reconhecimento dos representantes do povo daquela situação de estado de emergência que justifica a adoção daquela providência, independentemente de ser ou não agora período eleitoral. Coincidentemente está no período eleitoral, o que se espera é que tenha a população conhecimento ou ciência de que é dinheiro público
que vai ser distribuído exatamente em função de uma necessidade e não com objetivo eleitoreiro. Muito bem. Queria mandar um recado para você que está nos assistindo, aí o Seu da Hora, você empresário, você comerciante, venha fazer o anúncio do seu produto, do seu negócio, da sua empresa conosco. Venha trabalhar conosco aqui no Da Hora. Nós está aparecendo na sua tela nossos contatos, nosso e-mail, nosso telefone. Nós enviamos um representante até a sua empresa para melhorar as suas vendas. Como diz aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, e a propaganda é a alma do negócio. Então, dê alma ao seu negócio anunciando aqui no Seu da Hora. Isso mesmo, e continuamos falando em política, pois o Supremo Tribunal Eleitoral apresenta sistema de registros de candidaturas aos partidos. Confira. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou aos partidos políticos o sistema de registro de candidaturas que será utilizado pelas legendas nas eleições de outubro. A partir do dia 20 de julho, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar os pleitos estão liberadas. Após a formalização das candidaturas, as legendas vão enviar à Justiça Eleitoral as atas dos eventos e os pedidos de registro. Durante a reunião, os técnicos do tribunal fizeram a demonstração prática de utilização do sistema para os 60 representantes de partidos e federações que compareceram ao evento. Doutor Djalma, sua análise? Olha, realmente é um aprimoramento, né, desse Candex, que chama o candidato, depois que é escolhido em convenção, o partido tem que apresentar o pedido de registro, com autorização prévia, dizendo, no caso do candidato a governador, quais são as propostas que ele pretende realizar caso ele seja eleito. Cada eleição está havendo esse aprimoramento, e o que é fundamental é que o partido apresente até o dia 5 de agosto o pedido de filiação através desse Candex. Por outro lado, aqueles candidatos a governador que devem apresentar o seu programa de governo tem que ter realmente aquela consciência de que o que for lançado naquele programa deve ser rigorosamente observado. Para o eleitor, deve exigir de cada concorrente, por exemplo, os critérios que ele, caso seja eleito, governador do estado, presidente, quais são os critérios para nomeação dos ministros. Vai nomear ministro em função do apadrinhamento político, da vinculação político-partidária ou em função da eficiência? O mesmo vale para governador. Secretário de Agricultura, por exemplo, secretário de Ciência e Tecnologia, vai ser nomeado em função do apadrinhamento político, dos votos que apresentou, ou da competência, porque a Constituição, lá no artigo 37, exige como princípios a serem observados legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você só pode alcançar uma governança com eficiência a partir de secretários de ministros efetivamente eficientes. E eu gostaria agora de registrar aqui a participação do nosso telespectador que tem enviado sua mensagem. Temos aqui o Paulo Chicó de Maranguape, o Francisco Irlan, a Osmarina, o Nivaldo, a Ângela, o Clécio do Carlito Pamplona e muitas outras pessoas participando. Então gostaria de pedir, continue mandando sua pergunta aqui ao Dr. Djalma, que no próximo bloco nós continuaremos lendo a sua mensagem e respondendo a todos. Estamos de volta e já falando que a Polícia Federal prepara o trabalho de proteção aos candidatos nas eleições deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a existência de milícias digitais. O ministro levou em consideração a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. O inquérito foi instaurado a partir de indícios e provas da existência de uma organização criminosa de forte atuação digital, que se articularia em núcleos políticos de produção, de publicação e de financiamento, com a finalidade de atentar contra a democracia. E agora falamos sobre a proteção aos candidatos nas eleições deste ano.
A Polícia Federal editou uma série de atos normativos internos abordando as atuações para dar proteção a candidatos nas eleições deste ano, conforme nota divulgada ontem. Além de preparar profissionais e capacitar equipes, a polícia está distribuindo viaturas blindadas em todas as superintendências regionais. Serão mais de 300 policiais envolvidos entre aqueles que comporão as equipes dedicadas de proteção e aqueles das unidades especializadas, que apoiarão as equipes dedicadas às visitas dos candidatos aos seus respectivos estados. É o que detalhou a Polícia Federal ao informar que carros VIPs serão utilizados por candidatos em seus deslocamentos. Ainda conforme a Polícia Federal, todas as unidades especializadas em proteção à pessoa foram alinhadas técnica e doutrinariamente durante o ano de 2021. E desde então, mais de 160 policiais federais foram formados na Academia Nacional de Polícia por meio do curso básico de proteção à pessoa. Doutor Djalma, o que falar sobre essa segurança com os candidatos à eleição à presidência deste ano? Olha, em primeiro lugar, é preciso desarmar o espírito de cada pessoa. Nós vamos ter uma eleição para escolher aquele que vai comandar a governança da República. E isso não pode ser um motivo de guerra. Nós somos irmãos, nascemos do mesmo jeito, vamos todos morrer um dia. Nós estamos de passagem pela terra. Não se justifica essa agressividade, esse embate destrutivo, tem que acabar com o adversário. Você imagina, nós tivemos, em 1930, o presidente foi deposto, foi preso. Hoje, tanto que depois, como quem veio sucedê-lo, como aqueles que tiveram embate, todos mortos. Aí você vai, por exemplo, um cidadão meu amigo foi em Sobral, chegou no cemitério lá, todos aqueles políticos que se digladiavam, se batiam naqueles embates, todos deitadinhos lá, mortos. Pode mais nem brigar. Não pode brigar. Então, nós temos que ter essa compreensão de que a eleição é apenas um instrumento para que a maioria se manifeste e escolha quem deve conduzir a governança. Não é um estado de guerra. Por isso, você sobrecarrega até as polícias, a Polícia Federal, sobretudo, o contribuinte tem que despender uma quantia expressiva de dinheiro para garantir a segurança dos candidatos. Por quê? Porque os adversários estão movidos por um ódio injustificado. E contamina a população. Exatamente. Os eleitores. Pegando corda de forma inconsequente e inaceitável. Nós somos iguais. Cada cidadão tem o direito de postular uma vaga, preenchendo aqueles requisitos da elegibilidade, e temos que respeitar as opiniões. Você não é obrigado a concordar comigo, mas você também não vai me destruir porque eu penso diferente de você. A harmonia nas divergências é fundamental para a prosperidade e para a segurança de todos. Mas, doutor Djalma, já que nós estamos falando sobre segurança e segurança dos candidatos, o desprendimento de um efetivo muito maior para garantir a segurança do pleito e a segurança dos candidatos. E aí eu pergunto, e a segurança dos eleitores? Por exemplo, doutor Djalma, sobre a urna eletrônica, a impressão, não impressão, a segurança. Eu, como cidadão, como eleitor, não me sinto seguro votando lá na urna e não tendo um comprovante da votação, do número do candidato que eu votei. E nem tendo a possibilidade de, por exemplo, o meu partido ou o meu candidato pedir uma recontagem de voto, eu pedi uma comprovação daquela votação impressa. O que é que o senhor me diz sobre isso e como nós devemos... Porque o senhor sabe, a urna eletrônica que diz que é muito segura, mas ela só é usada em 3 países no mundo. Então, realmente, ela é tão segura assim? Ela é tão eficaz? Esse é um tema que a sociedade brasileira vai debater ainda com serenidade. Quando a polarização estiver diminuída, nós vamos ter que recompor essa discussão. Por quê? A urna eletrônica foi criada em 1995 por um militar do Exército, outro da Marinha, outro da Aeronáutica e 3 do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e outro lá do PQCT, uma outra instituição. 7 engenheiros altamente qualificados criaram a urna eletrônica. Para que a urna eletrônica fosse utilizada no processo eleitoral brasileiro, havia necessidade de uma lei. Essa lei foi a Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995. No artigo 18, parágrafo 7º, essa lei, para autorizar a utilização da urna eletrônica, ela exigiu a impressão do voto.
artigo 18, parágrafo 7º e artigo 19, sem contato manual e sem possibilidade de identificação, preservando-se o sigilo para garantir o quê? A recontagem dos votos. Depois, em 2002, outra lei ratificou essa exigência. Em 2003, houve uma lei, revogou, mas em 2004, já o senador Hélio Costa apresentou um projeto de lei exigindo a impressão do voto, argumentando com os mesmos inconvenientes que estão hoje ainda sendo articulados dentro da sociedade brasileira. 2009, nova lei, aí o Supremo disse que era inconstitucional porque quebrava o segredo do voto. 2015, nova lei. Essa lei foi votada por 433 deputados, aprovada, exigindo a impressão do voto. O Supremo voltou a dizer, em 2018, que a impressão do voto comprometia a segurança, o segredo, o sigilo do voto. Mas, surpreendentemente, em 2018, a resolução do TSE 23.521, de 1º de março de 2018, não só autorizou, como regulamentou a impressão do voto. Então, ficou um paradoxo. Os ministros que votaram na resolução, aprovaram a resolução, posteriormente vieram dizer que isso era uma norma inconstitucional. Então, ficou esse paradoxo, ficou essa celeuma que gera uma intranquilidade no processo eleitoral. O que é que se espera? É que haja serenidade e que as partes interessadas cheguem a um ponto para garantir segurança na urna, segurança nas eleições e legitimidade naquele que vier ungido pelas urnas. Doutor Djalma, obrigado pelas suas palavras, pelo seu nos dar o privilégio de ter o seu conhecimento aqui, abrindo os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento. Mas eu vou mexer um pouquinho com o senhor, se o senhor não se sentir à vontade, a questão do TSE e TRE, os tribunais. Até algum tempo atrás, eu já tenho 52 anos, mas eu nunca vi tanta interferência, eu já falei isso aqui, de Tribunal Superior Eleitoral, de Tribunal Federal de Justiça, do TRE, do STF, Superior Tribunal Federal, intervindo no processo político. Como, por exemplo, resoluções que se determinaram de uma forma e daqui a mais um tempo uma nova resolução, como se tivessem se arrependido do que fizeram. E também no processo, não só no processo político, mas no discorrer do exercício do mandato do presidente eleito. O senhor viu isso? É uma impressão minha? É atribuição dos tribunais? Dentro dessa pergunta, para o doutor Djalma responder, tem uma pergunta aqui do Cimei da Lagoa Redonda, que parabeniza o doutor Djalma e fala: o senhor acha que o autoritarismo de alguns ministros, que está sempre contra o governo federal, o que o senhor acha disso? Parece que eles não viam os governos anteriores. Isso é um tema que o senador Girão, ele fez uma convocação, submeteu a uma comissão lá do Senado para debater esse tema, o ativismo judicial. Nós temos realmente que fazer um aprimoramento, algumas reflexões. Primeiro, forma de investidura no Supremo Tribunal Federal. Existem questões lá debatidas já no Parlamento, mandato, porque o Supremo Tribunal Federal, ele atua como regra, como legislador negativo, ou seja, ele é uma corte de controle de constitucionalidade para retirar a eficácia daquela norma que é considerada inconstitucional. Só que também a Corte Brasileira, ela atua como legislador positivo, elabora normas de conduta. A elaboração de norma de conduta é incompatível com a vitaliciedade. Você não pode ser um legislador e ter usufruir da vitaliciedade. Por isso que, como há uma possibilidade do Supremo Tribunal Federal produzir normas de conduta para a população, então há necessidade também de limitar o mandato, certo? Então, realmente, nós temos que aprimorar esse critério de investidura, permitindo, por exemplo, que cada cidadão possa impugnar o nome daquele que vier a ser indicado pelo presidente para ser sabatinado do Senado. Por quê? Qualquer cidadão, qualquer eleitor, ele pode comunicar ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, ao TSE, notícia de inelegibilidade sobre aquele candidato que quer ser deputado, senador, governador, presidente. Qualquer cidadão pode dar notícia de inelegibilidade e, se aquilo for julgado procedente, tiver consistência, aquela sua denúncia,
o registro daquele candidato pode ser negado. Então, se o eleitor pode impugnar qualquer nome que vá exercer o cargo mais relevante na República, por que o cidadão também não pode ser legitimado para oferecer informações em relação aos requisitos que são exigidos pela Constituição para investidura no cargo de ministro da Suprema Corte? Por exemplo, como o senhor está dizendo aí, que ninguém, em hipótese alguma, esfera alguma, está imune à lei. E também que todo cidadão pode, por exemplo, alegar ou apresentar argumento ou de forma legítima contra qualquer pessoa, inclusive contra o ministro do Superior Tribunal Federal. A lei, o sistema jurídico é harmônico. Então você tem, por exemplo, você tem restrições a ações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que o ordenamento jurídico contemporiza isso? Permitindo que qualquer cidadão possa apresentar uma representação invocando o impeachment, reivindicando o impeachment de ministro do Supremo, de presidente da República, de procurador-geral da República, de diversas autoridades que estão elencadas na lei de 1950, 1079, tipificando os atos lá como crime de responsabilidade. Tipificado algum fato que seja imputado a qualquer autoridade ali elencada, o cidadão tem o direito de requerer perante o Senado da República o impeachment dessas autoridades. Então, sob o ponto de vista formal, o sistema é perfeito e acabado. Cabe ao Senado da República examinar aquelas reivindicações ou aquela representação do cidadão. Então, a democracia brasileira, sob o ponto de vista formal, ela está perfeita. Inclusive, a Constituição ela é exaltada como uma das melhores do planeta. Cabe apenas dar efetividade e nós educarmos, em última análise, o cidadão para o exercício do poder político e para o exercício da atividade judicante. Ou seja, doutor, a lei ela é intocável e também, podemos dizer, irretocável. Mas o operador da lei é que precisa ser fiscalizado e o cidadão pode fazer isso e, inclusive, pode entrar com algum pedido de impeachment ou de ação. Seria via Conselho Nacional de Justiça, seria via Ministério Público, como um cidadão que hoje está, por exemplo, insatisfeito com o Procurador-Geral da República. Como ele pode, o que ele pode fazer, aonde ele pode ir para entrar com um pedido de impeachment, de impedimento do exercício da função desse agente público? No Senado da República. O Senado da República, ele tem essa atribuição de julgar o crime de responsabilidade. Ele, por exemplo, no caso da Câmara, no caso do presidente da República, você entra com o pedido de impeachment na Câmara, a Câmara aprova, faz a segura-ampla defesa e o Senado vai julgar. O Senado, lá, pela sua maioria lá qualificada, ele vai julgar o presidente da República, assim como pode julgar o Procurador-Geral da República, pode julgar o Advogado-Geral da União, enfim, as autoridades que estão elencadas lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a democracia é o poder do povo. O povo é o soberano do poder. Como é que o povo age? O povo age por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos casos de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Mas o que é fato é que o soberano do poder é o povo. E o povo delega, porque ele não pode atuar como na Grécia, né, por democracia direta, ele delega para os representantes do povo. O que surpreende na atualidade é que o soberano do poder, o povo, por meio dos seus representantes, por 4 vezes já se manifestou exigindo a impressão do voto. Esse é um ponto relevante que a sociedade precisa discutir. Essa impressão do voto não foi exigida agora. Ela foi exigida em 1995, em 2002, em 2009 e 2015. Na própria emenda constitucional, que foi votada, essa emenda 135, que não foi aprovada porque não atingiu o quórum de 3/5, mas a maioria dos parlamentares, dos deputados, votou pela impressão do voto. Significa dizer que 5 vezes os representantes do povo exigiram a impressão do voto. Então, nós temos que caminhar para uma serenidade, para desarmar os espíritos e buscarmos, por via de uma conciliação saudável, lúcida, encontrar mecanismos para tirar essa tensão que é desnecessária.
no processo eleitoral. A eleição é o grande momento cívico para que cada cidadão possa expressar a sua vontade escolhendo os seus representantes. E que inclusive, a própria normativa, a própria lei que normatizou a urna eletrônica já dizia, como o senhor falou aí, que o voto deveria ser impresso. Mas, doutor, já muita gente participando, algumas pessoas aqui, inclusive, elogiando não só a sua participação, mas elogiando a sua gravata e a minha camisa, perguntando se a gente se combinou. A minha camisa eu ganhei, como eu lhe disse, ganhei do meu amigo Sassá lá da Monsenhor Tabosa. Né? E o senhor andou pela Monsenhor Tabosa? A Monsenhor Tabosa, ela já foi um polo realmente de toda convergência de turista do Ceará. E parece que agora eles estão voltando a revitalizar a Monsenhor Tabosa, e eu faço votos que realmente encontrem um marketing ali para que seja um polo de atração, que as pessoas possam usufruir daquele ambiente. Inclusive, ali era para ser um local de funcionar à noite, quando o prefeito Juracy Magalhães tinha essa ideia de criar ali um ambiente de múltiplas atividades para que o turista fosse levado para Monsenhor Tabosa. Eu espero que seja resgatada essa grande função e que a sociedade cearense possa usufruir daquele corredor comercial. Doutor Djalma, uma pergunta. O que o senhor tem a dizer ao nosso telespectador e ao cidadão que está nos assistindo aqui, o da hora, sobre o que ele deve fazer nesse momento aí que antecede as eleições? Qual o melhor canal para ele se informar, para ele pesquisar a respeito dos candidatos? Excelente pergunta. Ele deve se informar sobre a atuação do candidato ao longo da sua vida. O que foi que o candidato fez de positivo e de negativo na sua trajetória, no seu histórico de viver. Por quê? Porque realmente todo mundo quer ser representante do povo, mas nem todo mundo tem vocação para servir a coletividade, pensar no bem comum, na satisfação do interesse coletivo. Um ponto que o cidadão deve recriminar é a compra de voto. Se você vende o voto, você está deslegitimado para participar daquele certame, você está manchando aquela festa cívica. É como se você tivesse comparecido a uma festa e colocado pimenta lá no salão. Você está desconfigurando o grande momento da eleição, o grande momento dessa festa da civilização, da festa da democracia. Não existe coisa mais deprimente, mais vergonhosa do que aquele candidato que compra o voto. Ele não pode ser um representante do povo, ele é um mercador da cidadania. Ele não vai representar o povo, defender os interesses do cidadão. Ele vai, qual é o compromisso? O cara comprou o voto, tirou o dinheiro do bolso, comprou o voto do eleitor. Aí, eleitor, você que está precisando de uma escola de qualidade para o seu filho, lá onde você reside, você acha que o cara que deu dinheiro para você, ele vai se preocupar com a educação do seu filho? Vai se preocupar em colocar um hospital, um posto de saúde na sua comunidade para lhe atender? Contratar um médico competente, dedicado? Claro que não. Ele vai apenas exercer o poder e nem vai se lembrar que você votou nele. Ele não tem compromisso nenhum com você. Ele é um mercador, ele é um empresário do seu voto. Por isso, cada pessoa, cada cidadão deve fazer essa leitura. Se vier, inclusive é um crime grave, corrupção eleitoral. Dar, oferecer, solicitar ou receber dinheiro, emprego em troca de voto. Nós temos que qualificar a nossa cidadania para termos representantes à altura da expectativa da sociedade, para termos uma sociedade menos desigual, menos violenta e com mais prosperidade. Como o cidadão pode denunciar caso ele veja aí essa relação de venda e compra de votos? Muito boa pergunta sua. Hoje você tem o celular, que é uma verdadeira televisão. Cada cidadão, ele tem um potencial muito grande de filmar e passar para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, para o juiz eleitoral da sua cidade, mostrando aquelas pessoas que estão deturpando o processo eleitoral. Quem compra voto, quem alicia o eleitor, é o ser mais nocivo no processo eleitoral. Nós temos que garantir a isonomia. Todo cidadão tem o direito de participar da disputa em igualdade de concorrência. Quem compra o voto ficou conturbando e deve ser excluído, deve ter o seu registro cassado, seu diploma cassado, seu mandato cassado. Por quê?
porque não existe legitimidade naquele que compra voto para se eleger. Eu não sei quem é pior, se é o que compra ou se é o que vende. O que vende não pode cobrar nada a ninguém. Mas eu queria dar aqui uma informação que o próprio TSE, o Superior Tribunal Eleitoral, ele disponibiliza lá no seu site, eu acho que é tse.org.br, um bot, né? Um robô que vai ajudar as pessoas a tirar todas as dúvidas, fazer perguntas, ver sobre a legislação eleitoral e tudo. Mas nós estamos, infelizmente, chegando ao final da hora de hoje. Foi fantástico. Quando o programa é bom, o tempo passa e a gente não vê. O meu relógio parou. Porque eu achei que ainda tinha uns 10 minutos de programa, mais o nosso produtor aqui, o Júnior, está dizendo que o nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer aqui ao doutor Djalma Pinto. Muito obrigado mais uma vez. Você é sócio aqui, né? Muito obrigado. Gravata bonita, como o povo está dizendo, combinando com a minha camisa. Pode vir quantas vezes quiser. Viu? E falei com o seu público aí, que você tem um público grande ligando para cá e mandando mensagem. Quero mandar um abraço para a dona Rosângela, que é também assídua telespectadora do Da Hora, e agradecer a oportunidade de dizer o seguinte: eleição é momento de grande festa. Vamos acabar com esse negócio de querer se matar, vamos ouvir, respeitar os adversários, fazer uma festa cívica sem precedentes na nossa República. Eu estou muito feliz por ter participado do programa. Muito obrigada, doutor Djalma. E eu gostaria aqui de registrar a participação de Jairo, do Maracanaú, Lucerbal, do Castelão e o Regis, da Maraponga. Muito obrigada a todos que participaram conosco em mais um Da Hora. Amanhã voltaremos com muito mais notícias e esperamos por você aqui. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.